Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Porrada. Vídeo de hoje vamos comentar os resultados do UFC que aconteceu em Singapura nesse final de semana. E a gente teve aí Demian Maia enfrentando Ben Askren na luta principal e deu vitória de Demian Maia por finalização. E com isso o Demian Maia chega aí a um patamar altíssimo, né? Já é o brasileiro com o maior número de vitórias da história do UFC. E não só isso, ele está a 2 vitórias de passar do Donald Cerrone, que é o atual recordista. E foi uma luta bem interessante, né? Eu deixei claro que na primeira luta que eu poderia falar que uma estratégia boa para o Demian Maia seria manter essa luta em pé. E foi o que ele fez. Ele inclusive soltou uma entrevista antes da luta falando que teriam novas ferramentas que ele queria mostrar ali, etc. E a gente viu um Demian Maia mais atípico mesmo. Ele não tentou quedar o Ben Askren em momento algum. Isso eu achei que pesou a seu favor, porque o Ben Askren, como eu falei, a trocação do Ben Askren me faz eu me sentir bem com a minha trocação. De tão ruim que é. É muito amador. O jab dele é amador. É tudo muito fraco. E ainda assim, o Demian Maia capitalizou bem, na minha opinião, venceu aquele primeiro round. Só que no segundo round a gente viu o calcanhar de Aquiles do Demian Maia atualmente por causa da idade. O gás estava acabando. Ele, por incrível que pareça, o Ben Askren estava conseguindo capitalizar alguns golpes ali, mesmo de forma amadora, porque o Demian Maia já estava dando uma diminuída ali, e parecia que o Demian Maia botou na cabeça dele, cara, eu não vou quedar, porque se aqui eu tô cansando, eu acho que se eu tentar o jogo de isometria ali embaixo, tentar quedar, levar ele pro solo, inclusive um wrestler, pode ser que eu canse ainda mais. Aí, na minha opinião, o que o Demian Maia virou na cabeça dele é o seguinte: eu vou usar meu jiu-jitsu de forma inteligente, eu vou esperar, se ele tentar me quedar, eu vou tentar fazer algum tipo de reversão e eu vou conseguir finalizar ele. Felizmente isso aconteceu no terceiro round, porque se passa do quarto e no quinto, eu acho que o Demian Maia teria um sério problema com gás ali. E apesar do Askren também não estava lá com gás em dia, ele estava um pouco mais inteiro que o Maia. Felizmente não foi o que aconteceu. E você, meu amigo, a última coisa que você quer fazer no chão é dar as costas pro Demian Maia. A mochilinha do Demian Maia é a coisa mais famosa que a gente tem do jiu-jitsu no MMA, e foi o que aconteceu, acabou sendo finalizado. Eu gostei muito da estratégia do Demian Maia, esse fato dele ele fez o que a gente comentou, né, que seria a estratégia mais inteligente para ele, manter o jogo na trocação e evitar o jogo de queda. O fato da trocação do Ben Askren ser muito fraca fez com que o Demian Maia conseguisse igualar um ponto que, na minha opinião, era crucial, que era o gás. O Lennon falou, o gás do Demian Maia já estava acabando, e eu imaginava que o Ben Askren teria mais gás, mas se você rever a luta, você vai ver que metade dos golpes do Demian Maia ali foram na linha de cintura. Ele deu um chute bem bonito na linha de cintura, mas aplicou, espetou a mão várias vezes. O que ele estava querendo era minar o gás do Ben Askren. E, na minha opinião, funcionou, porque o Ben Askren estava atipicamente cansado no segundo round pro padrão Ben Askren, tava bem cansado, é óbvio, tava frustrado com as tentativas de queda que ele tava tentando ali agarrar e o Maia tava sempre saindo, mas ele tava muito ofegante e isso facilita um pouco a movimentação. O Demian Maia evitou tudo que ele pôde de ir pra luta no chão, sempre que estava agarrado ele tentava levantar, levantou várias vezes naquele segundo round, mas na oportunidade ele usou jiu-jitsu. Então eu acho interessante você ver que uma experiência faz com que o atleta venha com todas as ferramentas dele pro octógono. A gente já falou isso várias vezes. O Demian Maia usou trocação no momento que ele precisava, cansou, magoou o Ben Askren, atingiu os pontos lá pro Ben Askren ficar sem gás. Na hora que o Ben Askren levou ele pro chão, ele puxou a ferramenta de jiu-jitsu, reverteu a situação, foi pra cima, conseguiu dominar. Ele poderia inclusive ter ganho com mais clareza aquele segundo round. Na minha opinião ele ganhou também o segundo round, mas foi um round parelho, tem gente que achou que o Ben Askren ganhou. Ele conseguiu uma montada, e em vez de ele continuar batendo o Ben Askren, o instinto jiu-jitsu dele falou assim, não, eu vou tentar finalizar. Ele acabou perdendo a posição e foi raspado pelo Ben Askren. Então, o que ele fez de manter um jogo totalmente diferente das características dele, mas com uma estratégia mais adequada para esse combate, na minha opinião, é genial. Tá de parabéns o Demian Maia por essa vitória. Lembrando que o Ben Askren conseguiu algumas quedas pontuais ali, e toda vez que essa luta ia pro solo, você via claramente o Demian Maia, ele já estava tentando fazer algum tipo de finalização. Ele encostava no chão e já estava tentando fazer uma luxação no braço, já estava tentando pegar uma perna, já estava tentando fazer alguma coisa. E raspou com uma omoplata, cara. Ele não deixava o Askren confortável de forma alguma ali no chão. Mas o Askren também teve os seus méritos. Ele conseguiu sair da omoplata, conseguiu sair de algumas tentativas de finalização ali, mas é aquele negócio. Toda hora que o Askren estava conseguindo a queda, ele estava já um pouco mais cansado, então ele ia com muita sede ao pote naquelas quedas, e o Demian Maia estava aproveitando que ele estava de costas, já tentava fazer a reversão, conseguia capitalizar em cima daquilo ali. Então foi o cara mais estratégico que venceu a noite. Eu realmente apostava que o Ben Askren fosse estar um pouco mais
um pouco mais de gás ali, ia conseguir quedar um pouco mais. E é engraçado porque desde a estreia do Ben Askren do UFC, ele foi um cara que deu muito mole do ponto de vista de se vender. O Ben Askren, se você pegar o Ben Askren da época do Bellator, por exemplo, ele não tava com aquele shape que ele tá agora. Era um cara que era muito... É outro lutador, se a gente for ver. Pega as lutas, por exemplo, do Ben Askren contra o Douglas Lima, contra o Korashkov na época, que eram dois strikers perigosíssimos e ainda são até hoje. Ele não deixou nenhum dos dois lutar, porque era sinistro. Ele botava o wrestling dele o tempo inteiro, tava ali jogando pro solo, usando o ground and pound. E aquele cara com bastante força, com bastante wrestling, com bastante ground and pound ali, ele não tá mais ali. É um cara que tenta se experimentar, consegue uma queda, mas a queda, ele sabe que se ele talvez ficar no ground and pound muito pesado ali, ele pode cansar muito. Então, já tá 2-1 agora no UFC, o que não é muito bom pra ele, mas ainda assim é um cara que é muito vendável, um cara que fala muito ainda nas mídias sociais. Mas eu fiquei feliz de ver o Demian Maia, que está claramente no final da sua carreira, está claramente caminhando para a aposentadoria, conseguir mais essa vitória. Ele falou na entrevista, inclusive, que muita gente está cogitando que ele vai aposentar ou não, e ele falou que ele não está, de fato, muito longe da aposentadoria e que tem mais 2 lutas para fazer. Ele pediu o Diego Sanches, inclusive, que é um cara que está chamando muito ele. Aí você pode pensar, pô, mas Diego Sanches... Cara, o Demian Maia não é burro. Ele é um cara agora que ele não quer pegar a mais alta cúpula lá da categoria, porque ele sabe que ele já não tá mais naquela vibe, que ele teve e vai ter nova dificuldade com essa galera. Então, por que não fazer lutas agora onde eu tenha mais chance, que tá mais no meu patamar aqui, né, 41 anos de idade, e que por que não eu não possa ganhar essas 2 lutas e pelo menos ocupar, ainda que por um curto espaço de tempo, porque seria muito absurdo a gente achar que o Donald Cerrone não vai conseguir mais nenhuma vitória, né? Tudo bem, ele pode morrer, ele é doido fora do autódromo, mas de conseguir essas 2 vitórias e ocupar um posto aí de recorde dentro do UFC de número de vitórias. Então, fiquei feliz, conseguiu uma boa vitória, entrou na mochilinha, que é a clássica dele, e conseguiu uma bela finalização, inclusive a primeira finalização da história da carreira do Askren, né? O que a gente vai ter aí é a segunda derrota dele. Agora tem uma derrota por nocaute e uma derrota por finalização. Tá? Não tá uma de cada. A experiência do UFC pro Askren não tá sendo... Falta uma de decisão agora. Falta uma decisão. Não tá sendo muito boa pra ele. Mas a gente comentou isso no vídeo pré-evento, né? Que os 2 lutadores eram lutadores unidimensionais. A gente tinha um lutador, o Demian Maia, muito forte no jiu-jitsu, o Askren muito forte no wrestling, e que se você tirasse isso de equação, pegasse a segunda habilidade, aí seria a trocação do Maia contra a trocação do Askren, seria muito melhor, e o Maia tirou a vantagem, tirou tudo o que ele podia dessa ferramenta, e isso é muito legal de ver. Eu acho interessante ele pedir Diego Sanches, porque Diego Sanches é mais um cara altamente finalizável pro Demian Maia. Diego Sanches é um cara que gosta de uma trocação franca, em curta distância, então o Maia pode se aproveitar para derrubar, levar pro chão, e aí a gente, obviamente, não vai ver um Demian Maia querendo trocar, que nem a gente viu o Demian Maia nesse combate, né? Não é um Serginho Moraes que quer trocar todo o combate mesmo tendo jiu-jitsu de qualidade. O Demian Maia, ele escolhe a hora de usar a trocação e a hora de usar o jiu-jitsu. Então, é um atleta fantástico, um atleta que a gente tem orgulho de ser, do brasileiro tá nesse nível aí. E eu acho que ele vai conseguir encerrar com mais 2 vitórias. Se ele pegar, cara, escolher as lutas desse jeito, com caras em que ele pode usar o jiu-jitsu, pode usar uma boa estratégia, como é o caso do Diego Sanches, eu acho que ele tem tudo pra fazer mais 2 vitórias e sair por cima com a sequência de vitórias. O cara se aposenta com 41 anos. É muita moral, né? Vamos torcer para que isso aconteça. Demian Maia é um cara que, na verdade, já tá na história. Com certeza vai ser um hall da fama aí do UFC quando ele se aposentar. É um cara que já tá aí há muito tempo, já lutou na categoria dos médios, lutou na categoria dos meio médios. Infelizmente, nunca se tornou campeão. É uma pena. É a única coisa que eu acho que faltava pro Demian Maia. Ainda que se ele conseguir conquistar e perder o cinturão logo depois, não teria problema. É o caso do Bisping, por exemplo. Né? Teve uma carreira lá lutando, conseguindo boas vitórias, mas nunca batia na trave, nunca chegava. E conseguiu chegar. Ainda que ele ficou lá por pouco tempo, mas ele entrou... Pouco tempo não, a gente sofreu muito nesse período. Pouco tempo sem lutar. Né? Ele entrou no hall aí de campeões do UFC, que infelizmente a gente sabe que a chance do Demian Maia conseguir isso agora é bem pequena. Mas vamos torcer para que essas 2 lutas que ele faça aí sejam 2 boas lutas, 2 boas vitórias, e que ele consiga aí, pelo menos por um tempo, ser o recordista do número de vitórias no UFC. Mas é isso aí, galera. O que vocês acharam da vitória do Demian Maia? Não esquece de comentar aqui também as suas percepções. Já deve ter mais vídeo rolando aqui pra você. A gente gravou muita coisa. Não se esquece, tem Bellator hoje, sábado, e vai ter a luta do Douglas Lima contra o Rory MacDonald. Assista! Lutaça. Na verdade, essa luta em si já é melhor que o UFC inteiro que aconteceu ontem. Então, o hype tá muito alto, a luta vai ser muito boa. Não perca, a gente vai fazer vídeo de pós-evento também pra esse. Um abraço e até mais. Até mais.